e vamos iniciar com a terceira aula do módulo 1, onde vamos dar continuidade ao comportamento planeado. E vimos na última aula que o comportamento planeado é uma força de vontade consciente para realizar uma determinada ação, um determinado tipo de ação. E vimos também qual a importância de um comportamento planeado para si, mas também de qual a importância de um comportamento planeado na criação de hábitos a médio e longo prazo. O comportamento planeado deriva de uma intenção, de uma força de vontade. E essa força de vontade, essa intenção, é construída através de três forças principais. A carga social, a percepção de controlo que nós temos sobre esse comportamento e a nossa atitude. Vamos falar sobre estas três forças nas próximas 3 aulas. No entanto, estas três forças derivam de fatores que são considerados de fundo. Fatores que são de caráter interno ao indivíduo e são também de caráter externo ao mesmo. E vamos perceber o quão estes fatores de fundo priorizam o nosso foco de atenção para determinadas ações comportamentais. Vamos também perceber que há uma interdependência holística da vida e muitas vezes fatores internos influenciam fatores externos, os fatores externos vão influenciar os fatores internos e vamos perceber também, como já foi dito na primeira aula, todas as variáveis que vamos estudar têm um peso na ação comportamental, quer seja uma ação consciente ou inconsciente. Por exemplo, se estiver frio e eu entrar em hipotermia, a minha prioridade comportamental vai ser totalmente diferente se eu estiver no deserto a desidratar com um calor extremo. E pode usar esta associação para tudo o resto. Mediante o ambiente, mediante aquilo que sente, a prioridade comportamental vai mudando. Por isso, aquilo para ter em conta num comportamento planeado ou em qualquer outro aspecto da sua vida é que tudo o que cria mentalmente é potencialmente uma ação que depois vai necessitar das circunstâncias adequadas para se manifestar. Nesta terceira aula do módulo 1 vamos falar sobre os fatores de fundo, fatores internos e externos que definem as nossas prioridades mais imediatas, que levam à construção dos nossos interesses pessoais momentâneos. E vamos falar dos fatores de fundo especialmente enquadrados no nosso planeamento comportamental, na nossa intenção consciente de uma ação concreta. Então vimos que, segundo a teoria de Arzan, o comportamento planeado é criado através de uma intenção, de um pré-comportamento, que é construída a partir de 3 forças primárias e essas 3 forças primárias que estão em constante interação com os fatores de fundo, fatores internos e externos. E nesta aula vamos falar sobre os principais fatores internos e externos que atuam nestas 3 forças e, por consequência, na intenção. Começando pelos fatores internos. As necessidades básicas humanas, que são os requisitos mínimos à sobrevivência e à procriação da espécie, falamos da alimentação, do descanso, do exercício físico, do social, etc. Nós vemos que elas são uma força intensa sobre as nossas necessidades mais imediatas. Se eu não dormir durante 24 horas, a minha intenção comportamental vai ser reduzida a uma oportunidade de descanso, de ir dormir. Se eu estiver com uma dor física intensa, a minha prioridade imediata vai ser resolver aquela dor de alguma forma. E uma coisa importante nas necessidades básicas humanas é que o mais denso eclipsa o mais sútil. À semelhança do Sol e das estrelas, durante o dia as estrelas existem, só que pela intensidade da luz solar elas tornam-se invisíveis aos nossos olhos. O mesmo acontece com as necessidades humanas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o físico é mais denso que o emocional. E, em consequência, o emocional é mais denso que o mental.
Então eu, para tomar uma decisão consciente usando a minha mente, eu vou ter que garantir que tanto o meu físico quanto o meu emocional estão com os potes cheios. Eles estão estabilizados. É muito difícil, se não impossível, tomar uma decisão racional, totalmente racional, com uma perna partida e com uma dor intensa. Ou sobre um clima emocional denso, em que rompeu com alguém, em que teve uma discussão acesa. Então, para que o comportamento planeado seja levado a cabo por veículos mentais ou inclusive intuicionais, como vamos no terceiro módulo, nós temos que garantir que os veículos mais densos, os veículos de manifestação da consciência mais densos, estão estabilizados. E assim vamos conseguir ter decisões mentais claras, lúcidas e mais assertivas. Nas necessidades básicas vão também entrar fatores como a idade da pessoa e as características dessa mesma idade que vão definir certas necessidades particulares e também o género da própria pessoa. Os sentidos são também fatores internos importantes. Os sentidos são a forma de análise e comunicação com a realidade objetiva. Ouvimos, vemos e é a partir dessa imagem subjetiva que criamos dentro de nós que nós interpretamos o mundo. E vamos também ver mais à frente o quão os sentidos são enganosos. Nos levam a tomar conclusões erradas sobre um determinado assunto. Fatores internos, como os hábitos e condicionamentos, que são formas automatizadas de agir, que vão competir diretamente com o comportamento planeado. Conjunto de rotinas pré-estabelecidas que, a partir de um determinado impulso, vão materializar-se num determinado padrão. Um fator muito importante interno são os nossos paradigmas, a forma como nós vemos o mundo, a forma de interpretar a realidade, quais são as nossas referências, quais são os nossos padrões e a partir dessa análise que tipo de coisas, que tipo de comportamentos é que nós vamos querer manifestar. E depois temos fatores de foros muito pessoais, muito individuais, fatores genéticos, que basicamente têm que ver com predisposições ou limitações biológicas para realizar determinadas ações de uma determinada forma. Podem ser tanto forças como fraquezas congénitas, quer a nível físico, emocional ou mental. Os fatores genéticos, de alguma forma, definem traços de personalidade, definem tendências comportamentais e direcionam os indivíduos para um determinado padrão comportamental que pode tanto ser favorável como desfavorável num determinado contexto. É algo que está fora do nosso controle em termos relativos, mas podemos de alguma forma catalisar ou exaltar determinados comportamentos ou inibir ou neutralizar determinadas tendências, quer a nível comportamental, quer a nível de saúde, como vamos ver mais à frente. Por isso, os fatores genéticos são fatores muito importantes a levar em conta. E é fácil intuir sobre isso quando nós vemos um talento nato de alguém que toca um instrumento que nós nem em 100 anos conseguiríamos tocar de tal forma. Ou então, infelizmente, uma limitação absurda que faz com que a pessoa tenha que se adaptar ao mundo de uma forma mais difícil. Então a genética é um fator interno relevante num comportamento manifestado. Por outro lado, entramos aqui em algo do nosso controlo, relativo controlo, que é o conhecimento. E o conhecimento é a experiência sobre o mundo. É construída sobre uma estrutura de paradigmas, de condicionamentos mentais, de estereotipos, de preconceitos, etc. O conhecimento que tem como função primária prever o futuro. Ele é o nosso sistema de pressuposições, de criação de hipóteses, de intuições. É o conhecimento que nos dá as ferramentas para nós prevermos o que é que vai acontecer se atuarmos de uma determinada forma. Sem conhecimento, estamos na ignorância. E entramos assim num mundo probabilístico da tentativa e erro crua, sem qualquer estratégia ou aplicação da inteligência. E por fim,
A expectativa, que é basicamente uma visão criada a partir tanto do conhecimento como dos paradigmas, que define um propósito pessoal, do qual se constrói uma imagem, uma visão de um lugar que queremos estar no futuro e que dá uma direção ao movimento. Ou seja, todos estes fatores internos vão priorizar, vão influenciar a nos comportarmos de determinada forma, de acordo com prioridades imediatas, momentâneas. Os fatores externos são aspectos exteriores a nós, extrínsecos, aspectos do ambiente que nos rodeiam. Temos menos controle sobre estes fatores. Mas são também o palco dos comportamentos. São a fonte das oportunidades, as fontes das circunstâncias de manifestação comportamental. Os fatores externos, político, social, económico e cultural, que definem um conjunto de oportunidades ou muros, barreiras comportamentais a nível da educação e cultura de uma determinada população, do tipo de comportamento padrão ou diferenciado que uma população tem, se há incentivos ou não incentivos culturais, científicos, para as pessoas desenvolverem certas áreas, o estado de lei, o estado legal, jurídico, que cria um tipo de comportamento diferenciado de uma sociedade anárquica, por exemplo. A democracia versus ditadura será outro exemplo que distingue os fatores externos onde temos pouco controlo, mas que influenciam o nosso comportamento, as nossas prioridades naquele contexto. Temos também fatores tecnológicos que promovem o progresso, a evolução, num processo de afastamento cada vez mais acentuado do mundo selvagem. Ferramentas de transformação individual e social. Quer dizer, a internet é uma tecnologia que revolucionou a nossa forma de estar no mundo. Mas antes delas houve uma série de revoluções tecnológicas que transformaram a forma como interagíamos com o mundo, que transformaram as nossas prioridades a nível fundamental. E claro, a própria natureza, o próprio ambiente natural, que dita as regras do espaço e do tempo. Por mais tentativas que nós tínhamos em controlar tudo à nossa volta, todo o mundo, a natureza é extremamente poderosa e infinitamente superior à nossa capacidade de controlar. Se faz calor ou frio, se chove ou está sol, se tem um ventinho ou um furacão, os terremotos, se os terrenos são férteis, se há a capacidade de renovação sobre aquilo que incutimos no ambiente, a criação de doenças que estão fora do nosso alcance de combate e que depois se transformam em pestes. E depois todo um conjunto de fatores que pensamos e estamos a controlar, mas que há sempre uma variável de incerteza, de volatilidade sobre aquilo que a natureza nos pode dar versus aquilo que nós queremos que nos dê. Então a natureza em si é uma das grandes forças, um dos grandes fatores externos que dita as nossas prioridades imediatas. Por isso a natureza, quando cria condições mais adversas, é uma força poderosíssima para priorizar os nossos comportamentos. Então os fatores externos, estes que vimos, são fatores que definem as nossas prioridades mais imediatas e que, em conjunto com os fatores internos, formam os fatores de fundo que vão priorizar as prioridades mais imediatas na nossa intenção comportamental. Então, em suma, vimos que os fatores de fundo, fatores internos e externos, são os responsáveis por definirmos as nossas prioridades mais imediatas. Eles definem o foco da nossa atenção em determinadas ações comportamentais.